Bom dia, professor. Esse é meu trabalho de mecânica dos fluidos, que seria as 3 questões que o senhor pediu. Aqui é a apresentação. Bom, 4.43. Um acumulador hidráulico é projetado para reduzir as pulsações de pressão no sistema hidráulico de uma máquina operatriz. Para o instante mostrado, determine a taxa do óleo a qual o acumulador ganha ou perde óleo hidráulico. Seria isso aqui, né? Bom, a questão tem a vazão de 0,36 litros por segundo, diâmetro de 32 milímetros e velocidade de 1,3 metros por segundo. A gente estabelece aqui o volume de controle e temos uma entrada e uma saída, que eu botei como 1 e 2 aqui. Uma entrada e uma saída, que será o nosso sistema de controle aqui, né? O escoamento é incompreensível, ou seja, a massa é constante. Com isso, a gente vai fazer as equações em relação à massa, certo? Bom, temos a densidade do óleo de 0,88 também. E a gente tem o teorema de Reynolds sem resolução. E com N e com eta, que são as variáveis que se alteram, dependendo de cada constatação, né? Bom, com isso, com a massa constante, nós resolvemos Reynolds pela massa, onde o N fica valendo igual a M e o eta fica valendo igual a 1. Com isso, a gente tem a resolução das integrais do volume de controle, onde a gente relaciona a massa específica com o volume. Tá. Aí, organizando tudo isso, organizando a integral, a gente tem aqui a área 1, que está como negativa, que seria a integral de negativo ρ, velocidade 1 de área 1. Eu botei como negativa porque eu usei a entrada como negativa e a saída como positiva. E aqui seria a área 2, que seria a mesma coisa. Resolvendo as integrais, nós teremos a taxa. Resolvendo, a gente tem a taxa aqui, igualada a zero ainda. E jogando para o outro lado, né, essa parte da equação, a gente tem a taxa da massa igual a ρ vezes a vazão menos a velocidade 2 vezes a área 2. E resolvendo isso, vai ficar a taxa da massa igual o SG do óleo vezes a densidade da água. Não, vezes a densidade da água, vezes o da água. Aí, vezes a vazão menos a área, que seria a velocidade vezes π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Substituindo as letras, meu Deus, eu fico nervoso e fico todo estranho, desculpa. Substituindo as incógnitas pelos números, a gente chega numa taxa de menos 0,603 kg por segundo de óleo, que seria a taxa de vazão. Ok. Questão número 2. Bom, a questão número 2 não apresenta cálculos, mas apresenta equações só. Então vamos lá. Um bocal é um dispositivo para 6.70. Um bocal é um dispositivo para medir a vazão em um tubo. Esse bocal específico deve ser usado para medir um escoamento de ar com baixa velocidade, para a qual a compressibilidade pode ser desprezada. Durante a operação, as pressões P1 e P2 são registradas, bem como a temperatura montante, T1. Determine a vazão máxima em função de ΔP igual a pressão 2 menos pressão 1 e T1, a constante do gás para o ar, e os diâmetros do dispositivo D1 e D2. Considere o escoamento sem atrito. O escoamento real será maior ou menor que o escoamento predito. Por quê? Bom, vamos lá. Aqui. Bom, aqui nós usamos nossa equação de vazão, né? Que é Q igual a velocidade vezes área.
Com isso, igualando os dois lados da igualdade, ficaria velocidade 1 vezes área 1 igual a velocidade 2 vezes área 2. Com isso, vai ficar velocidade 1 vezes a área 1 igual a velocidade 2 vezes a área 2. Reorganizando isso, vai ficar a velocidade 2 igual a raiz quadrada de 2 vezes pressão 1 menos pressão 2 dividido por ρ vezes 1 menos d2 dividido por d1 na 4. Substituindo na equação da vazão mássica, vai ficar ρ vezes V2 vezes área 2, que vai ficar ρ vezes a área 2, que seria essa aqui, vezes a V2. Reorganizando isso, ficou dessa forma aqui. Bom, usando a pressão igual a ρ vezes a constante dos gases vezes a temperatura, a equação de vazão mássica ficou toda essa equação aqui, certo? Que seria uma das respostas sem números, mas ok. Aí para a bloca do fluxo, a gente substitui o M pelo K, que é para tirar a diferença de pressão. Aí com isso, a equação ficou π vezes d2 ao quadrado dividido por 2 vezes raiz de 2 vezes a raiz quadrada de P1 dividido pelo R vezes T1 vezes pelo R, desculpa, professor, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura vezes 1 menos D2 dividido por D1 elevado na quarta. Bom, eu até anotei aqui para responder certinho, mas a minha resposta final ficaria que, uma vez que a eficiência do bocal é igual à razão entre a vazão real e a vazão teórica, e a eficiência é sempre menor que 1, a vazão real vai ser sempre menor que a vazão teórica. Ok, questão 3, 6.82. Bom, aqui na questão 6.82 a gente tem esse sistema aqui, que eles usam esses tubinhos aqui para medir a pressão em determinado ponto com uma vazão que vai dar uma pressão no sistema todo. Que no caso ele foi colocado esse tubo que parece uma bala e um recipiente que inibe a saída e cria duas pressõezinhas aqui, entendeu? Bom, deixa eu ler a questão que já pulei ela, meu Deus. Bom, a água escoa com baixa velocidade através de um tubo circular com diâmetro interno de 50 mm. Um tampão arredondado e liso de 38 mm de diâmetro é mantido na extremidade do tubo, onde a água é descarregada para a atmosfera. Bom, a gente vai ter uma pressão da água e uma pressão final da atmosfera também. Eu estava aqui. Ignore os efeitos de atrito e considere perfis uniformes de velocidade em cada seção. Determine a pressão medida pelo manômetro e a força requerida para manter a tampão no lugar. Bom, a gente quer saber a pressão que é medida pelo manômetro e essa força que mantém o tampão no lugar. Bom, estabelecendo como esse 1 e 2 a parte interna e externa, o fluxo é horizontal, ou seja, não tem relação de altura, e a gente pode desprezar essa... Eita, passei. A gente pode desprezar essa parte da equação, né? Porque não tem variação de altura.
Com isso, a gente tem a equação de vazão, né? Que seria essa aqui. Aí substituindo os dois lados da igualdade para dentro e fora, né? Ficaria velocidade 1 vezes área 1 igual a velocidade 2 vezes área 2. Isolando a velocidade 2, que é o que a gente precisa saber, a gente vai ficar velocidade 2 igual a velocidade 1 vezes área 1 dividido por área 2. Com isso, a gente tem a velocidade 2 igual a velocidade 1 vezes o diâmetro ao quadrado dividido por diâmetro ao quadrado menos o diâmetrinho ao quadrado. Aí, a velocidade 2, nós chegamos em 14,2 metros por segundo. Aqui na equação de Bernoulli, eu excluí essa pressão 2, porque seria a pressão atmosférica. E como ela vale 1, a gente pode meio que ignorar ela. Aí, passando a pressão 1, isolando a pressão 1, vai ficar pressão 1 igual a ρ dividido por 2 vezes velocidade ao quadrado de 2 menos velocidade ao quadrado de 1. Resolvendo a equação, vai ficar a pressão 1 igual a 82,737 kPa. Bom, aqui a gente para o cálculo da força. O cálculo da força foi feito só em x porque o sistema ocorre só em x. Então a força em x vai ser igual a força da superfície em x. Quer dizer, foi usado essa equação. Dessa equação surgiu a equação final, que seria a força em x igual a força de superfície em x mais a força de campo em x. Que seria... E daí, depois das forças daqui, seria a equação de Reynolds, só que relacionando a energia. Com isso, após resolver as integrais, a equação ficou assim. Meu Deus, desculpa. A equação ficou assim. Aí, isolando a força, a gente chegou nessa equação. E daí, substituindo os parênteses com os números que a gente conhece, após isso, substituindo o restante dos números, a gente chega numa força de 70,67 newtons de força para o tampão se manter no sistema. Minha apresentação era isso. Muito obrigado e tchau, tchau.